Hoje o bate-papo é sobre um tema que divide opiniões, mas que ninguém pode ignorar: os criptoativos. Tem gente que ama, tem gente que morre de medo, mas um fato é que ele está presente hoje nas conversas e nas carteiras dos investidores. Então, por isso, eu trouxe aqui hoje o Murilo Cortina, que é um especialista na gestão profissional de criptoativos dentro da QR, para falar para a gente sobre esse universo desses ativos que misturam ali tecnologia, inovação e um pouco de ousadia. Seja bem-vindo, Murilo. Obrigado pelo convite, Gabi. E é um prazer falar desse assunto, que eu já estou há alguns anos da minha vida dedicando para isso, e que eu vejo que cada vez mais ele pede, né, esse 880, assim, né, de ou ame ou deixo, né, nesse sentido, mas que ele começa a virar realmente um ativo, não só um ativo, mas uma tecnologia em si, que já está começando a ficar presente na sociedade e a gente nem está percebendo. Acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Beleza. E para a gente começar, fala um pouquinho sobre a sua carreira, sua trajetória, como que você veio para a QR, né? E por que você se apaixonou aí pelo universo dos criptoativos? Legal. A gente estava até conversando, né, um pouquinho antes de começar aqui o episódio, né, que como é que surgiu isso, né? Que quando eu entrei aqui na faculdade e tal, e aí foi surgindo oportunidades, eu acabei entrando ali no JP Morgan, na época, eu comecei meu estágio ali, comecei a carreira no JP Morgan. E na época que eu estava lá, eu trabalhava muito no setor private, ali atendendo muito cliente, então assim, muito fundo exclusivo, carteira administrada, e muito ligado à renda fixa, né, preservação de patrimônio em si. Mas existiam alguns clientes ali que gostavam ali de ter alguma diversificação dentro da própria carteira, que eles tinham, né, desse segmento um pouco mais conservador, e tinha ali, às vezes, o cara ia operar ações, ou mesmo na parte de opções, tinha umas pessoas que faziam nessa parte de travas, etc. E ali eu conheci um dos traders que trabalhava lá, que, né, depois saiu do banco, etc. Mas ele falou para mim na época sobre um tal de Bitcoin. Isso era em 2015. E eu achei que na época Bitcoin era uma coisa assim, que ele falou, é um ativo ali, peer-to-peer, online. Eu falei, pô, isso daí deve ser coisinha de, sei lá, de o site, alguma coisa de scan, seja o que for. E nem me dei atenção. Mas ele insistiu tanto nesse negócio de cripto que eu fui lá e deixei ali com ele lá $100. Na época eu só podia fazer em dólares, né, na corretora que ele trabalhava. E aí, depois ele sai do banco e tal, eu esqueci que existia esse dinheiro, nem me liguei que existia esse dinheiro. E depois, quando eu fui olhar esses $100, eles tinham multiplicado para mais de $1.000 ali, até o final do ano. Quando ele me reencontrou, ele falou, você viu seus bitcoins, a gente entrou na carteira e tal. E eu vi aqueles $100 e estava com mais de $1.000. Eu falei, não é possível, em questão de meses. Tipo assim, eu trabalhava bastante com ação brasileira, então, e eu trabalhava muito com ação brasileira, mas na parte de velho mesmo, né, nem de growth. E eu fiquei, cara, no momento que eu tô assim, se eu botar sei lá, uma ação da Petrobras, da Vale, em meses, daí multiplicar mais de, sei lá, 200, 300%, é um negócio que nunca vi. E de repente esse ativo aí, desse tamanho, aconteceu isso. E eu comecei a olhar mais, falei, não, o que é isso? De onde vem isso? O que é essa valorização? O que acontece? E eu comecei a estudar. E quando eu vi, era realmente por trás daquilo tinha uma tecnologia que fazia muito sentido do ponto de vista que você vai olhar até na parte ali de arbitrariedade, de segurança, né? Essa parte toda de como é que você trabalha, um sistema seguro, sem interferência humana, né? Toda essa parte que cripto, né? A própria palavra, né? de cripto, né? De você criptografado alguma coisa. Eu comecei a olhar muito para isso e vi que existiam estudos, existiam umas coisas muito interessantes ali em relação a isso e comecei a olhar mais e investir mais nesse mercado. Eu fiquei no banco um tempo, depois eu passei para uma consultoria que eu trabalhava na parte de M&A, e aí nesse meio tempo um amigo meu me chamou para ajudar ele a construir um fundo de arbitragem em cripto. O mercado era muito diferente naquela época, então tinha uma oportunidade boa para arbitragem. E a gente fundou ali uma empresa que só fazia arbitragem nesse mercado de criptoativos. E eu fui trabalhando desde então. A proposta de vir para a QR e trabalhar junto com a QR surge justamente num movimento de muito crescimento desse setor de criptoativos no Brasil. E é muito da proposta da QR para isso, né? Não de ser apenas vamos dizer assim, alguém que vai tentar trazer esse mercado de cripto de alguma forma, via uma corretora, mas a gente procura trazer soluções, né, para investidores e para o mercado de cripto em si. Então, a QR lançou o primeiro ETF de Bitcoin da América Latina, que é BTC11. A gente lançou o primeiro ETF de Ethereum da América Latina.
o QTH11, a gente lançou o QDF11, que foi o primeiro ETF de cesta de DeFi, de um setor de cripto, e recentemente, ali no ano passado, a gente lançou o primeiro ETF de Solana do mundo. Então, propor também um pouco dessa mesclagem de coisas, né? Tanto na parte da própria QR Asset, em que a gente traz ETFs, a gente traz fundo de gestão ativa, a gente traz todo um sistema, um processo sistemático, quantizado, né? De alocação em mercado de cripto. A gente tem uma parte de educação, né? O nosso braço de educação ali com Block Trends, que a gente também tem os cursos que a gente oferece dentro da QR Asset. A gente tem o único curso certificado pela Ancor para trabalhar criptoativos, né? A gente tem também uma tokenizadora. Então, a QR como um todo, ela busca trazer esse ecossistema, né, propagando essa tecnologia blockchain para o mercado brasileiro como um todo, seja para alocacional dos profissionais ou de investidores, seja para alocação direta em produtos através da asset, seja para a gente fazer uma tokenização de ativos. Então, a gente busca trazer justamente a construção dessa tecnologia blockchain de uma forma muito mais, vamos dizer, holística para esse mercado ali como um todo. Nossa, muito, muito legal mesmo. Eu não sabia dessa história toda, né? E eu queria entrar, né, aproveitar seus conhecimentos e entrar aqui falando um pouco sobre os ciclos, né? A gente ouve muito dentro de criptoativos que há ciclos muito bem marcados de grande euforia e grandes correções. Olhando para hoje, qual que é a sua opinião? Em que ciclo nós estamos? Eu acho que esse ano é o ano mais interessante, assim, que a gente está vendo de cripto, assim, comparando com anos anteriores, né? A gente estava até conversando recentemente isso, que a gente tem sempre ali nossos calls diários ali da gestão, o que a gente está vendo nesse ciclo atualmente, né? É interessante porque a gente tinha muito uma narrativa ali de ciclos de halving, né, do Bitcoin, que é quando você corta pela metade a emissão de Bitcoins. Tinha uma figuração muito maior em relação a ciclos de cripto, que a gente olhava com critérios ali, vamos dizer, até quantitativos de correlação entre ciclos anteriores. O que a gente vive hoje é uma mudança desse ciclo. E isso não necessariamente é ruim. Por quê? Porque essa mudança de ciclo, e o que eu estou dizendo mudança de ciclo? Os padrões que a gente via ali de, por exemplo, outubro normalmente era um mês bom, a gente tinha 12 meses após o halving, uma elevação ali no Bitcoin chegar nas suas máximas. Por que eu digo assim que teve uma diferença nesse ciclo de agora? Porque a gente viu uma institucionalização do mercado que não tinha sido vista antes. Isso é um aspecto positivo, porque traz uma maturidade do mercado, mas também traz um pouquinho mais de caos para o mercado como um todo. Então, quando a gente viu ali em 2024 lançando os ETFs de Bitcoin Spot dentro dos Estados Unidos, foi um marco muito importante. E foi um marco que acho que ninguém percebeu quão grande foi, né? A gente pode até entrar no que significou esses ETFs nos Estados Unidos, mas o grande fato é você ter um ambiente regulatório favorável e grandes players dentro desse mercado chancelando esse mercado. E a chancela vem do quê? Não só de comprar esses produtos, mas criar esses produtos. Criar parcerias com empresas ou tecnologias blockchain, que não era visto antes. E parcerias importantes, a gente está falando, quem fez isso? Você pode listar JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, BlackRock, super forte. A gente agora tem PayPal, Mastercard, Visa, um monte de empresa muito relevante nesse setor, e entrando com cripto justamente no setor que mais faz sentido eles entrarem em conjunto, que é o quê? Meios de pagamento, a parte de investimentos como um todo, tokenização de ativos para facilitar a sua transação, etc. Então são setores que acabaram justamente combinando com essas empresas no que mais fazia sentido para a tecnologia blockchain. E é aí que está o mais interessante, porque a gente vê a construção da tecnologia blockchain, independentemente da valorização do ativo ou não. E acho que, quando você olha uma perspectiva de tecnologia, esse é o mais interessante, né? A gente pode fazer alguns paralelos. Por exemplo, quando surgiu a internet, né, o começo da internet, quando ela surgiu, normalmente ela foi uma resposta para justamente um cenário de conflitos, de guerra, né? Do exército começou a criar a internet para ter comunicação entre pontos. Mas depois a gente foi sofisticando isso, ou tirando, né, derivando isso, e hoje a gente vive num mundo que não funciona sem internet. Criptoativos parecem seguir uma trama muito parecida, em que você começou a falar de Bitcoin, de transação peer-to-peer, e você começa a destrinchar isso e ver que, tokenização de, por exemplo, de títulos públicos faz muito sentido. Eu consigo transacionar 24/7, 360 dias por semana, o custo de fricção é muito menor, a facilidade que eu tenho. Mas se eu consigo fazer isso com títulos, eu consigo fazer isso com
Se eu consigo fazer com títulos públicos, consigo fazer com, por exemplo, documentos, consigo publicar um documento, que o cartório faz, ele pega um documento e torna público, né? Consigo fazer isso a partir de tecnologia blockchain? Pô, consigo. Então como é que faz isso? Eu consigo transformar o meu documento, então, pessoal, meu passaporte, em uma tokenização, sendo mais seguro do que ter um papel? Consigo. E ele começa a derivar disso e a gente vai vendo a fruição da tecnologia blockchain, e acho que esse é o ponto mais interessante. E respondendo a sua pergunta, acho que a gente está começando a viver esse período do ciclo, em que grandes empresas começaram a entender que não é só a valorização, e investidores também, que não é só a valorização do preço que interessa, mas eu estar aplicando essa tecnologia de uma forma que às vezes a gente nem está vendo, mas que já está acontecendo. E eu acho que a gente está começando a entrar nesse momento do ciclo de blockchain, que para mim é um dos mais promissores. E você entende que isso muda a característica do Bitcoin enquanto ativo de investimento? Em partes. Eu acho que a gente tem que ter uma grande segregação no mercado de cripto, que é Bitcoin e o resto. Não sendo maximalista ou sendo denegrindo os outros ativos. Acho que tem outros ativos que são incríveis e tecnologias que são, para mim, incríveis. A gente pode nomear elas propriamente de DeFi, com stablecoins, próprio Ethereum, Solana, que está em alta também. Mas acho que assim, por que eu falo dessa diferença? Porque o Bitcoin ele atingiu um patamar, no sentido de adesão, de proposta de valor, de implementação dessa proposta, que é único. Que é o quê? Que é a reserva de valor. Tudo que a gente fala do ouro digital, do Bitcoin entrar assim, será que no novo meio de reserva no mundo, eu acho que isso já está acontecendo. Eu acho que nem é uma discussão mais. Porque quando você tem países como Estados Unidos, China, vamos pegar o Brasil, está no meio, ou países grandes, Reino Unido, Alemanha, que fez recentemente até uma venda grande de Bitcoin, quando eles começam a colocar dentro do seu balanço como reserva Bitcoin, não é nem mais uma discussão e se já acontece. Bitcoin já é uma reserva de valor. Porque você hoje está exposto a Bitcoin, você está exposto a uma parcela mínima, uma fração da economia norte-americana e chinesa, mas está de fato. E por que eu digo isso? Porque diferente de um sistema de valorização pelo ativo em si, a gente entra numa valorização pela escassez e pela adesão. O Bitcoin ele tem essa grande vantagem de ser um ativo que tem uma escassez programada, né? Então, ou seja, ele vai gradativamente chegando a essa escassez, né? Pela menor emissão de Bitcoins até o dia que ele para de emitir Bitcoins, e não tem mais como de fato emitir Bitcoins, né? Isso computacionalmente é incorruptível também, então tem esse fator muito interessante, mas também pelo o uso dele, né? Vamos pensar assim, Bitcoin ele é meio mais tecnologicamente mais avançado em termos de transação ou mais escalável? Não necessariamente. Existem projetos que lançaram já tentando ser um Bitcoin melhorado? Vários. Né? A gente pode citar Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Bitcoin Silver, todos esses que já tentaram falar assim, o Bitcoin não processa tantas transações, eu consigo processar mais. Mas nenhum desses deu certo em relação ao Bitcoin. Por quê? Porque a gente entra num conceito de economia de escala, né? Ou adesão de escala, assim, o efeito de rede, que é relacionado ao Bitcoin. Que é quanto mais pessoas começam a utilizar esse ativo, e tem realmente uma usabilidade para esse ativo, ele também ganha valor por isso. Né? Vamos pensar ali, existem uma empresa ali de aplicativos, para você chamar um carro de aplicativo. Existem só uma empresa? Não, mas a que vai ganhar um maior, vamos dizer, um valuation maior, seria que se uma empresa que o mundo inteiro estivesse usando. Ela teria o quê? Porque tem um efeito de rede em relação a isso. E Bitcoin segue exatamente como tiver outros produtos e outras tecnologias. Não muda. O ser humano não é diferente. Eu só acho que a proposta que o Bitcoin tem, justamente com essa aplicabilidade de escala, garantem para ele mais segurança, que é o principal ponto, e também uma adesão maior, como a proposta de reserva de valor. Por isso que eu vejo o Bitcoin diferente nesse sentido a outros ativos. E aí quando a gente vai falar fora do Bitcoin, que já tem esse efeito de rede, já tem essa adesão, aí a gente vai ver, aí sim a gente entra nos pormenores. Para qual aplicação que ele serve, para qual setor que ele serve, para que nicho que ele ataca melhor, ele é mais seguro ou ele é mais escalável. A gente começa a entrar no debate da tecnologia em si. Mas eu acho que hoje o Bitcoin já atingiu um patamar que a gente fala assim, tecnologia blockchain, a gente já pode falar que tem um grande caso de uso que é o próprio Bitcoin. Agora vamos indo para os outros.
Muito legal. E assim, você tocou nesse assunto, né, de esse quase mantra dos entusiastas, né, que o Bitcoin é o novo ouro digital. E a gente viu uma corrida muito grande dos investidores pelo ouro, né, desde o ano passado. E eu vi um estudo que eu até achei bem interessante, o pessoal começou ali a medir, porque o ouro, ele é cíclico, né? A gente já viu na história momentos que o investidor corre para o ouro e o momento em que ele se desaloca do ouro e vai buscar outros ativos de risco, né? Ou vai buscar uma maior rentabilização ali dos valores. E nesse estudo, mostrou-se que se pelo menos 5% ali dessa reserva que está hoje no ouro migrar para o Bitcoin, por exemplo, a capacidade desse volume fazer preço, ela é enorme, né? A gente está falando de praticamente uma dobra de valor do preço de hoje. Vocês chegaram a olhar sobre isso? Vocês têm essa impressão também que toda essa mobilização para ouro, ela pode favorecer o preço do Bitcoin aí no médio prazo, por exemplo? Existem estudos em relação a isso. A própria ARK Invest, que é uma gestora famosa lá fora, colocou o preço target do Bitcoin para o final do ano que vem a mais de $300 mil. O Goldman Sachs o BlackRock tinha uma previsão no próprio research dele de acima de $200 mil para 2026, não, 2025, desculpa. Então, ou seja, o pessoal olha justamente para essa migração em relação ao ouro. Mas do nosso lado a gente prefere ser muito mais frio nesse sentido, né? Por que eu digo frio? Vamos pegar, para exemplificar muito bem isso, o outubro desse ano, 2025. O que aconteceu em outubro de 2025? A gente teve 3 ativos que atingiram sua máxima histórica. Bitcoin, ouro, Nasdaq. Ou seja, a gente está falando de 3 ativos completamente diferentes. Né, no sentido, vamos pensar no item de investimento mesmo. Se a bolsa atingir máxima e ouro atingir máxima no mesmo mês, é algo que é inédito. Sim. Bitcoin atingindo máxima junto, é mais inédito ainda. E aí a gente vai utilizar esse viés mais quantitativo, muito mais no sentido de um determinante correlacional entre esses ativos. Né? O que eu quero dizer isso? Qual que é a correlação que esses ativos estão tendo historicamente? Será que quando o ouro sobe, Bitcoin sobe? Será que quando a bolsa sobe, Bitcoin sobe? Ou o inverso? Né? A gente sempre vai olhar esse patamar, assim. E é interessante que quando você olha numa média de 12 meses, uma correlação de 12 meses, uma correlação de 6 meses, esse traço muda muito. E o que a gente observou maior disso é que no curto prazo, Bitcoin ele tem mais correlação com bolsa para eventos macroeconômicos. Né? Então vamos dizer assim, a guerra tarifária do Trump. O Trump ameaçou tarifar 100% a China. Quem que é o primeiro que reage hoje não é bolsa, é o Bitcoin. Por quê? Porque a gente tem muito investidor institucional que usa Bitcoin como uma composição de portfólio. Só que como o Bitcoin tem a facilidade de ser transacionado 24/7, com um mercado gigantesco, a gente está falando de trilhões de dólares, ele vai primeiro fazer o quê? Rebalancear o portfólio dele via o quê? Via o Bitcoin. E aí seja via mercado spot, via mercado futuro, para ele rebalancear a posição dele na segunda-feira, mas ou seja, ele já fez o hedge dele no que está acontecendo no sentido macroeconômico. E aí o cripto vai sofrer esse entrave nesse sentido. Então a gente vê de uma forma quase paradoxal que no curto prazo, cripto, né, como um todo, não só o Bitcoin, mas cripto como um todo, é um proxy do que vai ser a reação do mercado macro, ou mercado de ações. É uma temperatura, né? Exatamente, uma temperatura. E a gente vê depois, no longo prazo, o Bitcoin tem mais um comportamento parecido com o ouro, mas claro, com muito mais volatilidade. Né? Tudo bem que a volatilidade do ouro subiu bastante recentemente, mas o Bitcoin segue mais no comportamento de existe, vamos dizer, uma composição de portfólio. Então assim, Bitcoin não está dependendo de como é que vai vir o guidance da NVIDIA, por exemplo, que vai mexer no mercado de Google, de Meta, Amazon, etc. Mas se eu tiver um maior apetite a risco, eu vou ter maior atração ao Bitcoin, obviamente, porque ele é um ativo volátil, ele é um ativo de risco. A gente não está colocando dinheiro em Bitcoin sabendo que é minha reserva de emergência. Pelo amor de Deus, nunca façam isso, a gente deixa bem claro. Jamais coloque cripto como é um ativo volátil, um ativo de risco, extremo risco, então tem que ser uma composição de portfólio de fato.
Então ele segue essa toada de bolsa. Mas no longo prazo você vê que essa temperatura seja de carnes, de earnings, etc., não reflete na valorização, vamos dizer, no valuation do Bitcoin. E aí ele tem saídas ali mesmo que em momentos de mercado, assim, de ações que estão caindo. Então ele tem uma dualidade muito grande e ela depende muito do que está acontecendo no ambiente. Assim, hoje operar cripto, que isso que eu te falei de uma quebra de ciclo, não é como a gente estivesse olhando de cripto para cripto. Mas eu tenho que sempre olhar de macro para cripto e ver como é que é esse comportamento em geral. Então até a própria você, né, operar esse mercado, ele não se torna já tão trivial. Você tem que ter uma leitura macro, você tem que entender o que está acontecendo lá fora. Se tem uma guerra acontecendo no conflito na Ucrânia, o que isso vai impactar? Se tem ali uma tarifa em relação ao Trump, como é que isso vai impactar? Então, tudo isso, ele já hoje conversa, dialoga mais com o cripto, mas principalmente no curto prazo. Quando a gente olha no longo prazo, a gente vê uma perspectiva mais diferente comparando com o mercado acionário, por exemplo. Entendi. Eu tenho, por exemplo, investidores de bolsa e uma conversa que a gente sempre tem é que, por ser um ativo de risco, a gente precisa ter uma visão ali mais de longo prazo, né? Uma visão estratégica. Para o Bitcoin, né? Para criptoativo, você acha que o investidor tem que ter uma outra visão ou a visão macro, de longo prazo, estratégica, também é a visão que mais funciona? Eu acho que ela é mais gritante em cripto ainda, que você tem que ter uma visão de longo prazo, né? Por quê? Porque a gente está falando de um mercado em construção, na verdade, né? Bitcoin já cripto bateu já 2 tri de valorização, de dólares e tudo mais. 2 tri não é nada se você comparar com qualquer bolsa. Pega ali S&P lá fora. Não é nada. Né? A gente está falando ainda que é um mercado que, assim, se você pegar o próprio Bitcoin, assim, ele é menor do que, assim, algumas vezes menor que uma Nvidia, por exemplo, que é uma empresa. Então, você quer pegar todo o mercado de cripto, ele ainda é menor que essas ações, que essas empresas. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Cripto não é uma empresa, ele é uma tecnologia. E você comparar é a mesma coisa que você, sei lá, comparar o tamanho da internet versus uma empresa da internet, entende? E cripto é uma tecnologia em construção. Então, assim, é um mercado que ainda está se desenvolvendo. A gente ainda não sabe exatamente todas as aplicabilidades dele, assim como aconteceu com a internet, né, que eu comentei. E essa construção do mercado é o que dá a volatilidade dele. Não é um mercado já estabelecido. Né? Vamos lembrar ali como é que foi na época ali de 1990 para 2000 com as empresas.com. Né? A gente lembra, para mim, muito icônico, que teve por um bom tempo Yahoo foi considerado a galinha de ovos de ouro, né? Enquanto o Google era colocado como uma empresa mais secundária. E quando a gente compara hoje Google com Yahoo, a gente está falando de uma coisa completamente diferente. Então a gente está passando por esse momento em cripto. Mais rápido que tem internet, então, ou seja, as coisas são mais rápidas, as transformações são mais rápidas, mas a gente está passando pela construção desse mercado. Então, se você participar da construção do mercado, você tem que esperar 2 coisas. Volatilidade, porque o que você está vendo hoje e o que vai se solidificar amanhã pode não ser a mesma coisa. E a gente também tem que ter uma perspectiva de longo prazo, porque você está justamente participando da construção desse mercado. Então, entrar em movimentos mais táticos, né, para você dar essas entradas e saídas rápidas do mercado, é mais arriscado de fato. Então, sim, tem que ter uma visão de longo prazo para esse mercado, com certeza. E também eu entro muito nessa categoria de uma composição de uma carteira de risco, sim, cripto. A gente tem que ter bem claro, com percentuais ali que você consiga ali, você vai saber melhor do que eu, né, trazendo isso para o cliente, ele tem que ser um percentual que faça sentido numa carteira de risco, para ele topar uma volatilidade alta, ele olhar na perspectiva de longo prazo. É um dinheiro que o cara não vai precisar no curto prazo, que ele está justamente investindo, é um excedente dele, tem que ter toda essa mentalidade, e acho que ela é mais gritante em cripto quando a gente compara com ações de fato. Inclusive, quando a gente faz alocações em cripto, né, uma coisa que eu gosto de conversar com o cliente é que para ele entrar em cripto e não perder o sono, ele não tem que ficar olhando, né, a cada minuto o aplicativo. Exato. Porque se ele for colocar lá a cotação do Bitcoin no final de semana dele, né, quando ele tá lá com a família, de madrugada, quando ele acorda, eu vou lá, deixa eu ver quanto que o Bitcoin tá negociando, ele vai perder a vida, né? Então, assim, colocar um valor da carteira que faz sentido para a parcela de risco, né, e
deixar, né, pensar ali no macro, no longo prazo, que aquilo ali vai fazer parte da composição do portfólio. Então a gente começa, quando eu falo com o cliente, eu começo sempre com uma alocação pequena, né? Muitos se empolgam, né, e querem vender Sim. até a mãe para pôr no Bitcoin. Eu vi isso muito quando a gente teve o ano passado, né, vemos do ano passado, estava no período ainda de correção, e aí veio uma alta forte. Eu vi muito cliente querendo vender tudo, né? Eu tive casos de clientes que pegaram todo o patrimônio e colocaram em Bitcoin, todo, a meu contragosto, né? Eu desrecomendando completamente aquele movimento, tá? E são pessoas que eu vejo que ficam nessa tensão o tempo inteiro com o celular na mão, não se desligam. Por quê? Porque colocar tudo que tinha ali, né? Que tá errado. Então é aquela coisa de colocar um percentual de risco, e eu gosto particularmente do Bitcoin, fui estudar sobre criptoativos, tirei a certificação de CCA, né, na FGV e Ancor, porque eu entendo que risco, a gente tem que avaliar o retorno. Toda vez que você entra num potencial risco, você precisa avaliar esse potencial retorno, né? Aconteceu agora, por exemplo, no mercado de crédito, né? Eventos de crédito que impactaram muito fortemente os investidores. Sim. Então a gente viu os investidores que estavam em renda fixa e não se davam conta, né, do tamanho do risco de se estar num crédito privado que não tem garantia de um FGC, por exemplo. Sim. Né, você está sim correndo risco de perda patrimonial, perda de todo o valor investido. E em nome, de repente, de um spread, né, de 1%, 2% acima da taxa básica de juros que você consegue ali, por exemplo, dentro de um tesouro direto. Então, hoje, quando a gente vai avaliar risco, eu acho que a gente precisa avaliar isso também, né? Essa discussão que a gente precisa ter com o investidor precisa estar ciente. Eu vou entrar no risco, por exemplo, de um ativo super volátil, mas que é um ativo pendular, né? Ele vai me dar um alto risco, mas o potencial de retorno também é muito alto. Então, eu tenho muito risco e um potencial de muito retorno, né? Porque o que não adianta é, de repente, o investidor focar no muito risco para pouco retorno. Sim. Porque se o cenário fica adverso, acontece um evento de crédito, acontece um evento em que há uma perda, né? Aquele investidor vai olhar e falar, poxa, perdi por causa de 1%. E essa é a grande revolta de quem tem, por exemplo, sofre um evento de crédito. Né? Perdi por causa de 1%, eu não acredito, eu perdi todo o meu capital. Dentro do Bitcoin é um pouco diferente, né? Porque assim, se acontece um evento de uma correção muito forte, você perde lá 50% de cara ali do seu capital, você perdeu 50%, sei lá, 60%, 70%, em nome de uma dobra de capital. Né? Então, assim, não estou falando de 1%, estou falando de uma dobra, né? No espaço de tempo relativamente curto para isso acontecer em outro ativo. Então, eu acho que o Bitcoin, ele faz sentido para aquele cliente muito agressivo, sim, né? E que naquela parcela de alto risco, a gente vai conseguir um alto retorno se aquele investimento performar. Perfeito. A gente tem sempre que se lembrar, né, Gabi? A gente investe para viver melhor. Se a partir do momento que a gente está investindo e está tornando a nossa vida pior, seja você ficar olhando o seu aplicativo, a rentabilidade, seja o que for, de repente não é a melhor forma de investir, assim. Você virou escravo, né, do investimento. Exato. E eu acho muito interessante quando a gente coloca essa perspectiva, né, que você colocou assim, uma perspectiva de você dobrar o seu investimento, né, dobrar ali o que você investiu nesse mercado. E por que a gente fala isso em cripto, né? Porque aí surge ali toda a sorte de gurus e pessoas que falam que você vai investir na moeda tal, que vai dar essa rentabilidade. Mas por que a gente fala isso de cripto? E em certas medidas, eu acho que no mercado de investimento como um todo, mas em certas medidas vira quase ali como uma aposta mesmo. O pessoal entra ali quase que numa bet em relação ao mercado de cripto. E não é que não é assim, é que não pode ser assim, né? A gente está falando justamente por que ele tem um potencial de valorização. Porque é um mercado em construção. Né? Então, ou seja, o mercado em construção, vamos imaginar, o que vale mais? Você construir uma casa para vender ou você comprar uma casa pronta e revender? Qual que vai ser o seu ganho? Pô, se você construir uma casa, você tende a vender ela por um preço, ganhar mais dinheiro com o preço dessa casa que você vai vender. Você consegue reduzir o seu custo, né? Você dá uma entrada muito menor, versus você comprar uma casa já pronta e revender depois para uma outra pessoa. É basicamente isso que está acontecendo no mercado de cripto. Você está construindo uma casa, só que você está topando todo o risco.
pode chover, atrasar a obra, pode acontecer alguma coisa com o terreno, pode descobrir que, sei lá, ele é um patrimônio tombado que você não podia construir, entendeu? Esse é o risco que você comentou. Então, por isso que a gente fala de uma assimetria de retorno para cripto e fala assim, pode dobrar o seu capital, etc. Pode dobrar, mas assim, você tem que entrar entendendo que você está participando da construção disso e pode ter coisas no caminho que não dão certo. Né? Eu acho que hoje o cripto já está no caminho de vai falar assim, pô, então você está me dizendo, Bruno, que vai vir sei lá, alguma coisa da prefeitura e vai embargar a obra, não vai mais poder construir. Acho que a gente já não está mais nesse patamar de cripto. Já passamos nesse patamar de cripto. Mas a gente ainda pode ter muitas surpresas negativas nesse mercado que ainda é em construção. Então, por isso tem que ter realmente uma construção de portfólio, muito entendendo quais são as perspectivas de investimento e também onde você vai investir esse dinheiro em cripto, né? Não simplesmente ir em qualquer lugar, ou qualquer corretora, comprar qualquer moeda, porque algum influenciador, ou seja, algum seu amigo, ou colega da turma, ou que for, te recomendou comprar essa moeda. E realmente entender que é um portfólio, que é uma construção disso, e investir em lugares sérios, lugares regulados, com também, obviamente, assessores que vão te ajudar nesse processo, que você também não tomar esse tombo tão não desejado nesse mercado. E entrando assim um pouco nessa questão da educação financeira, você acha que o brasileiro ele está evoluindo ou ainda tem muita gente que sim confunde o Bitcoin, o criptoativo com uma aposta, né, com o jogo do tigrinho, né? Eu escuto às vezes de investidores quando eu comento sobre a existência, né, do ativo cripto dentro de uma carteira de investimentos. Isso é um jogo, isso é uma bet, né? Então eu percebo às vezes falta de conhecimento em pessoas que têm autoconhecimento em outras áreas. Como é que vocês enxergam hoje, né, dentro da QR, essa parte da educação financeira, por exemplo? Isso é muito interessante, né, Gabi? Acho que também você sente isso na pele, assim, porque a gente está vendo agora, começando a ver, acho que no mercado brasileiro, do investidor entender a importância de um especialista em investimentos, né? E acho que a gente está começando a ver isso, né? Então, um bom comparativo vamos pegar o mercado de ETFs, né? ETFs são fundos listados em bolsa, fácil de transacionar. Qual é que é a vantagem do ETF? A vantagem é o que eu escuto muito. Por que eu vou comprar um Bitcoin? Eu vou comprar o ETF de Bitcoin de vocês em vez de comprar o meu Bitcoin. E é muito interessante isso, porque você vê que não é uma coisa óbvia. A pessoa não está no dia a dia dele e vê que a garantia que eu vou te dar, a garantia não, mas a segurança que eu vou te dar em um mercado de ETFs, se você comprar o Bitcoin, seja onde for, é muito maior no ETF. Por isso que a gente cobra uma taxa para o ETF, que é da administração do ativo, que é justamente para a gente garantir que tem uma segurança. Mas você vai falar, pô, Murilo, que segurança que tem isso no ETF? Por exemplo, custódia, né? Se você compra seu ativo numa corretora, você vai basicamente confiar 100% naquela corretora, porque ela detém o seu ativo lá dentro, você não tem ele, quem tem é a corretora. Ela está segurando ele para você. Mas a gente já viu corretoras em cripto quebrarem, inclusive a maior delas na época, era a FTX. E quando você vai falar, então eu vou fazer minha autocustódia. Eu trabalho profissionalmente em cripto desde 2017, eu invisto nesse mercado desde 2015. Eu já perdi dinheiro com autocustódia. Né? Então não é algo trivial. Não é algo também que, eu consigo... Imagina, eu tenho minha economia ali de que eu consegui fazer em cripto, tenho lá, sei lá, milhares de reais. Você realmente vai deixar isso numa autocustódia, podendo acontecer qualquer coisa com aquilo? Então, quando você traz um ETF, o que eu estou trazendo? Eu estou trazendo uma instituição regulada, né? No nosso caso, da QR, a gente tem regulado tanto nos Estados Unidos, a partir de uma licença que chama BitLicense, que é emitida pelo estado de Nova York. Só existem 2 empresas que têm essa licença, que têm passado por escrutínio dela e que estão aptas a fazer a custódia de criptoativos. A gente só opera com elas. Tudo que já aconteceu em cripto, FTX, a outra empresa, não sei o que, a gente nunca passou por nada disso, que a gente só trabalha no ambiente regulado e também dentro do ambiente regulado. Banco Central, CVM, Ambima, e a gente dá toda essa garantia, porque mesmo que haja um agente mal nesse setor, você tem toda a garantia legal desse respaldo do seu ativo, versus você botar dinheiro numa corretora que não tem nenhuma garantia legal para isso. Então toda essa segurança, por exemplo, a gente hoje na QR, a gente está em volta de 1.200 bi de patrimônio que a gente tem. A gente usa todo esse ativo de uma pessoa que colocou R$10, ele vai estar tendo uma segurança de uma custódia de uma pessoa que tivesse bilhões de reais, entendeu? Porque a gente consegue trazer isso. O coisa que estaria disponível para um investidor institucional, eu trago toda essa custódia que seria super cara para um investidor que está colocando R$10.
E a gente faz isso com 1,2 bi de real, mas a BlackRock, que hoje tem em torno de 50 bi de dólares nesse mercado, usa exatamente a mesma solução que a gente, porque também só trabalham no ambiente regulado com os mesmos provedores de serviço. Então, você trazer isso para o mercado brasileiro, você traduzir isso e a pessoa entender a importância, você vê que realmente ainda existe um tempo, porque o cara entende a importância disso quando? Quando dói na pele. Quando perde, quando a corretora quebra. Exatamente. Ou perde a chave de segurança, né? A gente vê sair aí na mídia vários relatos de pessoas que o cachorro comeu a senha, a empregada jogou fora, né? A pessoa colocou no lugar, não lembra mais onde, aí fica aquela, né, toda aquela comoção, porque precisa da chave para acessar o ativo. Exatamente. E é interessante porque quando a gente olha nessa perspectiva, então vamos ver, hoje o Brasil não tem nem 9% no mercado, como um todo do Brasil, acho que não é nem 8%, que investe em ETFs. Eu estou falando de ETF de cripto, mas tem ETF de renda fixa que tem de benefícios, tem ETF de ações, etc. No mercado americano, é acima de 50% dos investidores que investem em ETF. Porque é um mercado melhor que a gente? Não é. Vamos tirar essa questão aí do mais desenvolvido, né? Mas acostumado a investir, né? Sim. Mais acostumado. A gente está falando de um país que trouxe muito mais essa cultura do investimento do que aqui no Brasil. E de certa forma natural, mas é muito discrepante, né, quando você traz isso. E acho que o ETF é um dado legal porque justamente vê a sensibilidade do investidor em falar, pô, vou comprar um fundo listado em bolsa em vez de comprar um ativo direto. Isso me dá benefícios. Então passa muito por um educacional nesse sentido, né? E acho que sim, existe ali um momento do brasileiro começar a entender que, pô, não é só renda. A gente teve, né, primeiro, não é só poupança. Sim. Tem Tesouro Selic. Aí vem agora está sendo Tesouro Selic, falou, mas tem fundo de investimento. Mas, pô, você delegar toda a sua gestão para um fundo de investimento não é necessariamente o que você precisa. E justamente entra ali agora, eu vejo muito mais dessa parte de justamente um profissional de investimentos, que é você entender, o fundo XYZ é legal? É legal, mas será que você precisa investir nele agora? Você está construindo o seu patrimônio, você está com o patrimônio consolidado, você precisa preservar, você quer ter exposição. E aí sim o pessoal começa a ver o valor disso no longo prazo. Mas, de novo, o cara teve primeiro que passar por perdas para falar, não, realmente eu preciso ali de um profissional financeiro para me ajudar nisso, e etc. E isso abre muito espaço para mercados de nicho, a gente como na QR, trazer justamente todo esse conhecimento e focar nele e passar ali, né, para o profissional de investimento, passar para o cliente, né, de uma forma muito mais direta. E eu sei que, por exemplo, o produto do QBTC11 não vai ser 50% do patrimônio de um cliente, entendeu? Sim. Se ele é muito agressivo, puxa, a gente está falando de 10%. Se o cara é muito agressivo. Sim. Muito, muito, muito. A gente fala em no máximo 5 ali. Exato. Quando a gente conversa com um cliente que não tem nada de alocação, né? Porque muita gente vem também com tudo ou nada, né? Agora eu quero investir em cripto. Põe aí, 30%. É assim. E uma coisa que eu gosto também de usar, né, os ETFs, para compensação tributária, é fantástico, né? Então, Exato. Você pega aquele cliente, às vezes veio muito machucado lá da época da pandemia, muito machucado em bolsa, realizou muito prejuízo, né? Na época lá que a bolsa caiu muito, o cliente estopou tudo, né? No desespero, aquele efeito manada. Então, vem com prejuízo a recuperar e às vezes não quer voltar mais para a bolsa, mas tem aquele prejuízo ali que pode ser buscado, né? Então, a pessoa dentro de um ETF, por exemplo, né, de cripto, ela consegue, dentro do QBTC, com um ganho, realizando um ganho ali, não pagar imposto. Que é fantástico, né? Imagina você ter um ganho líquido dentro ali do ETF de cripto. Como? Buscando desse prejuízo que estava lá, que veio de ações, enfim, que é um outro histórico, que a pessoa às vezes não quer voltar ou voltou numa carteira menor, né? Então levaria muito tempo para usufruir desse prejuízo contábil. E a mesma coisa nos Estados Unidos, né? Quando a gente faz uma alocação internacional, eu uso muito lá o IBIT, por exemplo, da BlackRock, onde eu consigo também fazer uma compensação tributária, né, com outros ativos de ganho de renda fixa, de ações. Às vezes o cara tem uma perda dentro das ações, ou um papel, um bonde que tem um evento de crédito, né? Então aquela perda, ela consegue ser compensada lá fora até uma amplitude maior, porque lá compensa a renda fixa com variável, né? Aqui é diferente. Claro. Mas lá eu consigo, inclusive, né, colocar, por exemplo, uma compensação de um ganho ali no Bitcoin com uma perda na renda fixa,
né? Então o cliente é visto ali como um todo na carteira, e o efeito do ETF dentro do mercado financeiro tradicional, ele tem essa positividade de usufruir, né, dessa compensação tributária. E a gente indo um pouco além, né, do Bitcoin, porque muita gente também acha que cripto é só Bitcoin, né? E a gente já conversou aqui sobre tokenização, a gente tem a parte de infraestrutura de blockchain, DeFi, né? Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as perspectivas dessas outras frentes, né, além do Bitcoin em si. O que a gente vê mais crescimento agora, Gabi, primeiro, inteligência artificial, ele é o tópico do momento. Eu acho que ele vai ser um divisor de águas, está sendo, mas vai se consolidar mais como um divisor de águas numa sociedade. E cripto também passa por isso, né? Não é o setor que mais cresce, mas como é um setor quente, a gente vê cripto também entrando nisso. E é interessante aquilo que eu comentei, né? De repente você vai fazer o Bitcoin, que é ali uma transação sem intermediário, para validar, etc. Mas daí dessa tecnologia começa a surgir outras coisas, né? Então, por exemplo, como é que cripto está se relacionando com inteligência artificial? O que é uma blockchain? Vamos pegar ali na concepção da coisa. Blockchain é nada mais que eu conseguir fazer uma transação de uma informação, de uma carteira para outra, né? De um ponto para outro, vamos pensar assim, em que eu não precise de um agente centralizador validando essa informação. Então, vamos imaginar, eu mando uma mensagem de WhatsApp para você. Quem está regindo essa mensagem? Quem pega a minha mensagem, criptografa ela, passa um servidor, manda para você e descriptografa. É a Meta. A Meta detém todo esse processo. Com blockchain, eu consigo fazer isso de uma forma descentralizada, em que não preciso de um agente que vai criptografar essa mensagem e descriptografar no lugar. A própria rede vai ter uma metodologia de você garantir que essa mensagem ela é incorruptível e que ela saiu do ponto A para o ponto B e não teve nenhuma interferência na mensagem. Ela chegou a mensagem pura de um ponto para o outro. E quem valida são os próprios usuários da rede. Esse é o grande lance de blockchain. O que surge disso? Surge uma segurança muito grande, porque para você invalidar uma mensagem blockchain, essa mensagem, como ela é feita? Pega essa mensagem, aí você coloca ela num bloco, que está cheio de outras mensagens, você junta esse bloco com outro bloco, que está juntado com outro, por isso que a gente fala de blockchain, né? Uma cadeia de blocos. Ou seja, uma vez que essa mensagem tenha sido publicada e tenha sido passada de uma informação de um ponto para o outro, ela está inserida dentro desse bloco. E se eu quiser corromper só essa única mensagem, essa única troca de dados, pode ser uma transação financeira, pode ser uma troca de uma imagem, pode ser uma troca de texto, o que for, para eu corromper essa única mensagem, eu tenho que corromper todo o bloco. Mas para corromper esse bloco, eu tenho que corromper o bloco passado, porque se eu fizer qualquer alteração nesse bloco, ele já não encaixa com o bloco passado. Que não encaixa com o outro, que não encaixa com o outro. Então, ou seja, para você conseguir mudar uma única mensagem, você tem que mudar toda uma cadeia de blocos, que a níveis computacionais hoje é impossível a gente fazer isso. A gente não tem capacidade computacional suficiente na face da Terra para conseguir hackear uma blockchain, por exemplo. Mas vão vir os computadores quânticos e tudo mais. Tudo bem, a blockchain também pode ter uma criptografia quântica. Então, ela é adaptável, ela não é estática. Então você criou uma cadeia que é muito segura para garantir que uma mensagem foi incorruptível, né? Que ela foi incorrompida e que ela é incorruptível. Voltando para a inteligência artificial. Como é que hoje, o que a gente tem tido hoje sofrendo assim, em diversos públicos, né? Até o público ali que entra ali numa idade mais avançada, que às vezes não tem tanto acesso, não tem tanto convívio assim, com esse tipo de mídia social, etc. É você conseguir diferenciar se aquele conteúdo ele é feito por uma inteligência artificial ou se é feito por um ser humano de fato. Hoje a gente já começa a se questionar. Você já viu aqueles vídeos que o pessoal, sei lá, corta um alimento e fala que tem que adivinhar qual que é a inteligência artificial, qual que é o real. É muito difícil. É assombroso. E aí você vai fazer o quê? Então eu vou depender de uma empresa que vai me garantir que esse conteúdo... Vamos fazer então uma empresa que vai garantir que aquele conteúdo é feito por uma inteligência artificial ou não. Então vamos imaginar que isso cresceu, que a tendência é isso crescer mais, eu vou ter uma empresa centralizada que vai garantir tudo que eu estou vendo feito por uma IA ou por um ser humano. Ela começa a tomar um papel muito grande nesse sentido, que chega a assustar um pouco. Blockchain, voltando, ele é um sistema que ele é descentralizado, incorruptível, e que eu consigo garantir justamente se aquele conteúdo ele foi feito por uma IA ou não. Por quê? Porque eu garanto se aquela mensagem ela foi
criada por uma inteligência artificial, ou se aquela foi feita por um ser humano, e se ela teve alguma alteração no meio, se ela teve alguma interface. E como o blockchain é público, qualquer alteração que você tiver, ela vai falar, esse daqui passou de um lugar para o outro, e depois desse lugar para esse daqui, não foi direto para você. Então isso daqui é sugerido que é uma inteligência artificial no meio. Então ele consegue detectar isso, né? E é a maneira mais, assim, você tem uma garantia de 99,99999% que aquilo que ele está falando é um ser humano ou que é uma IA. Então você começa a ter uma aplicação diferente que você não imaginava para blockchain. Então blockchain consegue te garantir que aquele conteúdo foi feito por uma IA ou por um ser humano a um custo irrisório, que é o custo que você vai ter de uma transação de blockchain, que dependendo da blockchain é frações de centavos, e você garante para o mundo inteiro um serviço descentralizado que fica ao vivo 24/7, 365 dias por semana, e que é facilitado, é só você plugar ali dentro de uma tecnologia que já existe. Essa é uma aplicação que a gente vê crescendo. Mas o que a gente vê mais crescendo atualmente é no setor financeiro, que é no setor de transações, de fato, transações financeiras. E aí entram as tão chamadas stablecoins, que é o setor que a gente vê de longe mais crescendo, né? E é interessante porque você começa a entrar numa seara de uma proporção muito grande, de fato, da tecnologia blockchain. Então vamos pegar a maior stablecoin, que né, stablecoin é uma moeda digital pareada com uma moeda existente. Então, por exemplo, no caso, a gente tem stablecoin de dólar. É basicamente um ativo criptoativo, só que ele segue o preço do dólar à risca. Né? Como é que essas empresas fazem? Elas vão emitir esse criptoativo, né? Por exemplo, o SDC, o SDT, eles emitem esse ativo e o tanto que eles emitem, eles compram em títulos públicos norte-americanos, para ter justamente a reserva. Ou seja, ele é lastreado, essa moeda. Ela é lastreada pela moeda em si, seja euro, seja dólar, seja real. E a gente começa a ver a aplicabilidade disso, que na época parecia só eu tenho um criptoativo lastreado a dólar, consigo transacionar, mas hoje, por exemplo, a gente tem estudos que o próprio JP Morgan utilizou uma moeda deles interna, uma blockchain interna, para fazer toda a parte de transações dentro do próprio banco. E ele viu que teve uma economia significativa, né? Porque eu consigo transacionar, não preciso depender do tá aberto um banco aqui, do banco de outro país, entre várias sedes que eu tenho, para os Estados Unidos que tem fuso horário. Então você consegue ter uma transação muito mais rápida, o custo disso é muito barato, mas muito barato mesmo. O tempo que leva para eu fazer uma transação aqui do Brasil para Iugoslávia, né? Sei lá, para o Japão, eu levo menos de 1 minuto, né, para fazer essa transação e eu pago frações de centavo muitas vezes em uma blockchain, e a gente está começando a ver, então, o que eu fiz com stablecoins que eu achava que era uma coisa muito de cripto, para as pessoas comprarem cripto dentro do mundo de cripto, na verdade eu abri o mundo. Né? Eu rompi barreiras que existiam para eu ter que mandar uma remessa lá, seja para outro lugar do mundo, eu trouxe segurança e eu rompi barreiras. Então a gente vê o setor de stablecoin crescendo muito forte em cripto. Com bancos já adotando, que eu comentei, Visa, Mastercard, o próprio sistema Swift já começou a entrar com uma parceria blockchain, porque eles falaram assim, beleza, entendemos que a gente não vai ganhar desses caras. Então, ou a gente se adequa a esses caras, ou a gente vai ser engolido, de fato. E a gente teve ali um setor que teve um crescimento de usabilidade maior de 600% só esse ano. Eu não estou falando de alteração de preço, eu estou falando de usuários de fato. E não são pessoas que estão comprando os ativos, são pessoas que utilizam os ativos, de fato. E pra gente é um setor que ainda está no começo do seu crescimento, e pra gente stablecoins vai virar realmente uma coisa natural. A gente nem vai mais saber que está na blockchain, nem vai discutir mais que isso é blockchain ou não. A gente simplesmente vai ter nosso cartão que vai utilizar uma stablecoin de um criptoativo que vai, sei lá, o seu cartão que você tem internacional, você vai fazer isso, não vai ter que pagar spread para banco, não vai ter que pagar um IOF, não vai ter que pagar um nível de transação entre países, etc. Então vai ser uma coisa muito mais fácil. Mas surgiu uma outra discussão, até me estendendo nisso, que é também tão interessante quanto que o que a gente está vivendo hoje do mundo, né? A gente vive um mundo que o lastro é basicamente o dólar. Qual que é a maior stablecoin hoje? É o dólar. Se eu trouxer... Por que os Estados Unidos não cria sua própria stablecoin, como o Brasil tentou fazer com o Drex, que agora parou o projeto? Porque se eu tenho uma empresa privada que está inundando o mundo com dólar, comprando o meu título ao mesmo tempo, poxa, é o melhor business que eu tenho. Sim. O risco é dele, ele está jogando dólar para o mundo inteiro, ou seja, o mundo está se baseando na minha economia, e o cara ainda é um comprador fluxo contínuo de título, ou seja, ele está dolarizando o mundo a custo de comprar mais títulos públicos meus.
Então a gente vive também um processo ali que de repente todo esse processo de descentralização que cripto se propunha trazer, de repente está injetando dólar no mundo inteiro. Então é justamente você está participando da construção desse mercado. E olha o tamanho, olha a grandeza dele, né? Por isso que a gente vê tantas pessoas entrando realmente no mercado de cripto, investindo, porque olha o que ele te pode proporcionar ou já está proporcionando para o mundo, né? Então, será que realmente não vale nenhum investimento nisso tudo que está acontecendo? Se participar dessa construção, acho que é um potencial muito grande e é uma janela que a gente tem agora na humanidade, né? Depois a gente não vai falar, de repente, cripto e Bitcoin já não vai ser mais um caso de growth, vamos dizer, vai ser um caso de velho, de repente. Sim, consolidado já, né? Olha, Murilo, fantástica a nossa conversa. Eu passaria o dia aqui conversando com você. Obrigado, pessoal. Obrigado por essa oportunidade. Quem quer conhecer mais da QR Asset, a gente tem tanto o nosso site quanto nossas mídias. A gente sempre publica um resumo semanal, trazendo um pouquinho mais desse mercado, né? Tentando justamente digerir um pouquinho o que vem acontecendo. E é sempre, quando você for investir nesse mercado, lembre, é um mercado de risco. Vale sempre falar com um profissional de investimentos para você investir bem e não investir com dor de cabeça. Obrigado. Foi um grande prazer receber o Murilo aqui hoje. E se você gostou, né, do nosso conteúdo, compartilhe com aquele seu amigo que ainda acha que criptoativo é uma aposta, que criptoativo não é um assunto ainda do interesse dele. E continue nos seguindo no Multiplica Comigo. Afinal de contas, investir é multiplicar com propósito. Até a próxima!